Agora estou aqui, nesse cemitério dos vivos. De mim para mim, tenho certeza que não sou louco. Mas devido ao álcool misturado com toda espécie de apreensão e dificuldades da minha vida, enfim, meus sonhos se esvaindo, a angústia de dinheiro, um pressentimento de uma catástrofe doméstica sempre presente. Adivinhava a morte de meu pai, por exemplo, e eu sem dinheiro para enterrá-lo. Perseguições. Então, de quando em quando, delírios. Delírios. Eu acho que o Lima Barreto, na minha trajetória, eu acho que como na trajetória de todo mundo, né? Ali na escola ainda, né? Quando a professora chega e indica um livro para a gente ler, e aí indicou Policarpo Quaresma. E a primeira vez que eu vi um livro do Lima Barreto foi no colégio, e eu não tinha dimensão da história e de quem era, porque infelizmente a educação, ela até apresenta às vezes alguns livros, mas ela não diz para a gente a importância que é ler um livro de um homem negro, de uma mulher negra, de um autor negro, de uma autora negra. Mas mesmo assim, eu acho que quando eu virei a contracapa, que eu vi que era um homem negro e eu adolescente, eu já me identifiquei. Mas o Lima, acho que a primeira coisa, ele entra na escola mesmo, né? Assim, você tem aquele primeiro contato ali, passando, e não entende nada, né? Obviamente, como os outros todos, né? Machado e todo mundo. Então, na verdade, na escola eu não tive, né, nada de acesso a ele. Acho que o único autor negro que eu tive contato foi o Machado de Assis, que passou pelo aquele processo de embranquecimento, né? E na época eu nem sabia que ele era negro. Então. E o Lima, na verdade, eu tive mais contato quando eu fui fazer o filme, que o Pilar me convidou para fazer o filme. E aí a gente foi ler, né, trabalho, a obra, livros, biografia e tal. E aí eu acabei ficando muito impactado, porque assim, como que 100 anos atrás aconteciam coisas que ainda continuam acontecendo, né? Porque foi um cara que só levou a paulada. Um grande escritor, um grande escritor. Ele buscava o mínimo, que era o reconhecimento dele como escritor. Sim, exato. Né? E nunca teve nada disso. Né? E eu fiquei imaginando como é que o cara aposta a vida toda nele numa coisa só. Né? No único caminho, o que ele queria escrever. Sim, sim. Ele queria falar, ele era um adepto das ideias, ele queria questionar esse país. E questionou, né, nos escritos dele sempre. Qualquer coisa que saia do samba e do futebol, eu falei, não, como é que tá querendo, né, escrever? Seu lugar, exatamente. Você tá louco? Tá louco, não sabe nem ler, vai escrever. Né? Então é uma batalha muito forte que ele deve ter passado mesmo, né? Porque e não escrevia para agradar, né? Exato. Ele escrevia justamente em função provocando, né? Provocando e inclusive construindo uma escrita nova, né? Para aquele momento lá, né? Que ainda tinha essa coisa meio elitista, né? Na escrita, assim, né? Dos autores daquele momento, e ele foi mais para eu acho que eu sou péssimo de período de escrita, mas eu acho que ele era da época do realismo, é isso? Ele dos autores dessa época, eu acho que ele era o mais contundente, assim, mais sangue nos olhos mesmo, né? Eles classificam como pré-modernista, né? Mas ele já tinha inaugurado o modernismo nesse sentido de trazer a realidade. Foi na semana de 22, né? Então, Falei, esse lugar não é meu, esse lugar não é de ninguém, esse lugar é só de uma elite. Sim, vamos construir um lugar que seja nosso, que seja de todo mundo. Sim. Né? Eu acho que isso que permeava
né, a vida de Lima Barreto. Sim. E ele foi radical até contra ele mesmo. Uhum. Porque ele só se ferrava com essa radicalidade. Mas ele não sabia ser de outro jeito. Ele era negro numa sociedade que é recém-saída da escravidão. Sim, exatamente. Né? E não só a escravidão, porque o pior depois da escravidão foi o processo de embranquecimento desse país. Isso que foi o pior. Isso que acirrou, de todas as maneiras, um racismo muito grande. Porque a escravidão é um dado comportamental. Né? Então tem o senhor e tem o escravizado, e essa relação que se dá. Né? Se constrói uma cultura em torno disso. Exatamente. O embranquecimento construiu uma cultura de negação total né? da etnia negra. Né? Isso foi mais nefasto ainda, na minha opinião. Quer dizer, a escravidão é uma coisa absolutamente nefasta. Sim. Mas o princípio do século XX no Brasil, ele conseguiu criar uma coisa pior. Então, o Lima Barreto, no meio de tudo isso, e ainda o negro pobre, né, metido a escritor. Como é que um homem negro dentro de uma sociedade como essa, né, quer dizer, recém, em tese ali, né, e alforreada, sei lá o que tem, mas assim, como é que um homem negro ali se estrutura e constrói uma obra tão, né, sensacional e por isso meio deixado à margem, né, na formação, digo, nesse lugar, né, esse meio, a gente falou, até falei com você do Gama, né, que é um cara, um autodidata, né, então imagine a força dessas figuras, né, para construir um material tão... Sim, certamente tinha que ter uma força incrível e pagar um preço também, né? Que basicamente é isso que, aí, infelizmente, acabou acontecendo com o Lima, né? Então, imagina a quantidade de problema que ele não teve, né? Assim, ser negro, ser escritor, escrever coisas que não são bem vistas, ser considerado louco e bebum, quer dizer... Pois é. Eu sei que é o Lima que é a ideia aqui, mas o Policarpo é um pouco ele também, sei lá. Sim. Então eu fico vendo que o Policarpo é meio Mishkin também, né? Do idiota ali. Sim. Então, quer dizer, ele traz uma série de materiais, a gente estava falando sobre isso, assim, né? Sobre esse cara que trouxe esse material tão potente e que, de repente, você falava ali para mim que ficou meio à margem ali, né? Numa literatura meio à margem, enfim. E o Policarpo, antes mesmo de fazer teatro, o Policarpo... é um dos grandes livros brasileiros, na minha opinião. O que você acha dessa figura aí? Não, é isso, né? Porque, na verdade, tem muitos autores que colocam nos seus textos, se projetam nos seus textos, né? Então, assim, além dele retratar parte da sociedade que ele não fazia parte, ele se projetava em alguns personagens também. E quantas pessoas, né, que por idealismo acabam sendo mal entendidos e acabam morrendo, né? Acabam sendo mortos. Exatamente. O Policarpo é um sujeito utópico, né? Um Don Quixote. Infelizmente, tem muita gente que tem um ideal maravilhoso, acaba sendo mal entendido. Se você for pensar que Gandhi foi morto porque pregava o amor e a igualdade. Martin Luther King. Sim, Malcolm foi morto. X. Malcolm X, né? O Jesus. Você prega amor, igualdade, mata, tira esse cara do caminho, né? Vai atrapalhando demais da conta. Sim, exato. É uma perturbação. É uma perturbação. Muitas causas influíram para que eu viesse a beber. Mas, de todas elas, foi um sentimento ou pressentimento, um medo, sem razão nem explicação, de uma catástrofe doméstica sempre presente. Adivinhava a morte de meu pai e eu, sem dinheiro para enterrá-lo. Previa moléstias com tratamento caro e eu sem recursos. Amedrontava-me com uma demissão e eu sem fortes conhecimentos que me arranjassem colocação condigna com a minha instrução. Eu me aborrecia. Procurava distrair-me, ficar na cidade, avançar pela noite adentro. E assim conheci o chopp, o uísque
as noitadas, amanhecendo na casa deste ou daquele. A minha casa me aborrecia. Tão triste era ela. Meu pai delirava, queixava-se, resmungava, com um tal ar que me parecia... Eu me agastava. Tanto mais que ele não tinha razão alguma. Quer dizer, essa coisa de você ser muito bom profissionalmente e não ter o destaque necessário. Ele seria considerado o melhor autor, né, do começo do século XX, mas por ser negro, não teve o mérito merecido. E por ser alcoólatra também, né? E isso é uma coisa que as pesquisas dizem que impacta grande parte da população negra também, né? Em função de todo o desequilíbrio social, desequilíbrio psicológico, desequilíbrio, né, afetivo, emocional, né? Então, quer dizer, é uma coisa... E os problemas sociais acabam impactando preferencialmente a população negra. A gente sabe que as mulheres negras são as mais... mortas, né? Acho que o álcool, ele atravessa os homens negros desde da chegada nesse continente, né? Porque a relação que o homem negro tinha com o álcool no continente africano era de uma relação ancestral, de uma relação de comunicação com a sua ancestralidade. E quando chega, né, quando chega em condição de escravizado no continente das Américas, o álcool é o único alívio daquele sofrimento, né? Inclusive de uma forma até de um autoextermínio. E pensando que hoje em dia é uma das indústrias com mais poder, né, na sociedade. Uma coisa é você tomar o álcool fermentado, aquilo que era feito artesanalmente pelas comunidades alguns séculos atrás. Outra coisa é o álcool destilado de péssima qualidade que os homens negros da periferia hoje consomem por R$2, R$3. Então você tem uma indústria que produz esse álcool destilado de baixa qualidade e que vai detonar todo o físico e a mente desse homem negro legitimado pelo Estado, né, que recolhe impostos, tudo, e, por outro lado, você tem manicômios fechados, né, que já sabidamente, o tempo todo isso está na mídia, que tem situações graves de violência lá dentro, inclusive com morte de homens e adolescentes negros, né, e que está legitimado pelo Estado, que recebe verba pública. O alcoolismo, ele tampona, tem um estudo que fala que ele tampona algum problema psiquiátrico que a pessoa tem. É uma pesquisa que eu acabei fazendo, que é assim, isso acontece nos homens, né? O homem, como geralmente começa a beber primeiro, ele começa a beber mais cedo, socialmente, então se ele tem algum problema psiquiátrico, esse problema psiquiátrico é tapado pelo alcoolismo. Quando você tira o álcool, o problema psiquiátrico aparece, que seja a depressão, mania, bipolaridade, esquizofrenia, tal. A mulher, quando começa, se ela tem algum problema psiquiátrico, ela começa a beber depois para encobrir esse problema psiquiátrico. Então, assim, tem estudos que acabam provando isso. E o que aconteceu com ele foi isso, né? Então, na verdade, ele tinha a esquizofrenia, que na época não era definida como esquizofrenia, era definida como loucura, né? Porque via coisa, escutava coisa, né? Eu acho que é muito importante a história do Lima Barreto, é muito importante resgatar o Lima Barreto deste lugar de um homem que teve questões de saúde mental, que teve sofrimento de saúde mental, que inclusive foi internado, porque ele pode dialogar com os homens negros da atualidade que ainda tem muita dificuldade de falar das emoções, do sofrimento.
Ele teve alguns problemas justamente pela época, né? Quer dizer, escrever numa época que não era permitido escrever, ele não escrevia para agradar, ainda tinha o alcoolismo desenvolveu o problema da esquizofrenia, que acabou sendo, na época era classificada como loucura, né? Esquizofrenia, que não se entendia ainda direito, né? Do que a esquizofrenia era o que era, né, de você enxergar coisa, ouvir coisa e tal. E foi o alcoolismo que desenvolveu a esquizofrenia nele, né? Então, assim, por exemplo, quem é alcoólico e tem alguma doença psiquiátrica embutida porque o álcool tampona, quando tira o álcool, a doença psiquiátrica surge, né? Então, ele ficava nessa coisa, interna, desinterna, interna, desinterna, interna, desinterna. E então eram 4 barras que ele segurou, né? Muitas barras, a dele, a da família, a da sociedade, a da elite. Ele tinha tudo isso, também tinha a questão de um governo, né? Pela história da população negra nas Américas, de ter sofrido durante 400 anos uma animalização, de ter retirado da população negra o direito de ser humano, de sentir, de ter conexão com o divino, né? De ter conexão com a beleza, essa população ainda hoje sofre de não se reconhecer no lugar de alguém que pode sofrer uma depressão, sofrer uma tristeza, sofrer uma angústia, sofrer uma ansiedade e poder ser cuidada nesse sofrimento. Que dizer da loucura? Mergulhado no meio de quase 2 dezenas de loucos, não se tem absolutamente uma impressão geral dela. Há, como em todas as manifestações da natureza, indivíduos, casos individuais. Mas não há, ou não se percebe entre eles uma relação de parentesco. Não há espécies, não há raças. Não há raças de loucos. Há loucos. Só. Então, eu trabalho no SUS há 26 anos e há 10 eu trabalho em saúde mental, em CAPS infantil. E no CAPS infantil, em 2015, a gente começa uma discussão de quanto que as questões étnico-raciais atravessam os corpos das pessoas, né? O quanto que a identidade racial forma o subjetivo da pessoa e o quanto que isso pode enlouquecer, né? Num sistema racista, classista, determina quem tem direito e quem tem direito a ser humano pela cor da pele. A loucura também pega grande parte da população negra. Então, na verdade, é isso, né? Os 400 anos de escravização que rolaram tiveram causas muito dramáticas para a gente. E os 100 e poucos anos de falsa abolição continuam aí com seus saldos e resgates, né? Então, é bem complicado. Eu fiz faculdade de biologia, né? De aula de biologia um tempão. E eu comecei a entender por que a população negra tem maior quantidade de pressão alta também. Foi pelo processo de escravização, entendeu? O que é interessante, porque quando o Brasil vai pensar sobre o manicômio, o Brasil associa o manicômio ao Holocausto, que é ao Holocausto, né, ao Holocausto, mas é o Holocausto europeu. Ele, né, as pessoas elas não associam o Holocausto brasileiro, que é a senzala, né? Que é o genocídio da população originária e da população negra, mas sim o Holocausto europeu. Né? De novo dizendo para a gente que só dói se é num corpo branco. Mas como pode ser um Holocausto europeu se dentro do manicômio os corpos são negros? A maioria, né, desses 99% são negros. Né? Então, tanto no manicômio de 20, 30 anos atrás, quanto nos manicômios atuais, né? Que são os ditos cracolândias, que são as fundações casa, que são os presídios, né? Que são as clínicas atuais, né? As clínicas de longa permanência atuais. Então, então a gente resgata, né, a figura de Lima Barreto para discutir
situações, casos e de saúde mental. É complicado, porque assim, né, na verdade, tem muitos problemas que a gente sente, né, por ser negro. Eu vi uma vez uma entrevista da Djamila na Roda Viva, que ela estava falando assim: nós mulheres temos que ser fortes, nós mulheres negras temos que ser bem resolvidas, nós mulheres negras não podemos ter problema. Eu falo assim, às vezes eu quero colo, né? Pro homem piorou. Pro homem piorou, porque assim, às vezes você chora na frente de uma mulher, ela fica sem saber como lidar, né? Então, na verdade, é assim, você tem que guardar teus traumas, acaba pirando em loucura mesmo, né? Então é muito complicado. A gente que é negro tem todo um processo bem complicado. E hoje em dia a gente tem um diagnóstico, né, um CID, que é muito famoso, que é o CID-TOD, né, transtorno opositor, que é muito dado aos meninos negros, principalmente, né? Aos Limas Barretos de hoje em dia, da infância, né? Então, é muito dado esse diagnóstico para as crianças negras que se opõem às condições vulneráveis que ela vive dentro da escola, na família, no território, né? Então, quando o menino negro ele se coloca com o corpo, ele usa ali toda a força da capoeira, mesmo não sabendo que ele está jogando a capoeira, mas toda a força de uma capoeira, dentro de uma escola, por exemplo, ele é colocado como TOD, né? Ele é colocado como um menino que está opondo. Quando ele diz para um adulto que ele não vai obedecer aquele adulto, porque ele entende que aquela obediência que ele tem que fazer é desumana ou é injusta, ele é colocado, então, como uma criança que tem um transtorno de conduta, um transtorno de oposição. Isso também é manicômio, né? O manicômio ele não se dá só dentro de paredes, né? Ele se dá hoje em dia dentro de condutas médicas, dentro de contenção. Hoje em dia, você não precisa mais de deixar uma pessoa num quarto contida numa cama, mas você pode conter ela medicamentosamente para consertar esses corpos indóceis, né? Esses corpos que não obedecem, esses corpos que não ficam quietos, né? Só que esses corpos que não obedecem, não ficam quietos, na sua grande maioria, ele vai ter acesso a esse cuidado de saúde, mas só esse cuidado. Porque o problema não é o diagnóstico, o tratamento. É importante, tem que ter, obviamente que é importante. O problema é o Estado só garantir isso. Então, num bairro, não garante habitação, não garante saneamento básico, não garante lazer, não garante renda. Mas aí você garante terapias que contêm aqueles corpos. Então, essa é a questão. A gente percebe que 100 anos depois, as coisas continuam parecidas, né? Só que assim, hoje as coisas são mais discutidas, as coisas são mais debatidas. Você tenta, nos últimos anos, todo o movimento negro, o movimento das mulheres, LGBTQIAP+, então está tendo toda uma releitura, uma visão crítica em relação ao processo todo de apagamento e de massacre que aconteceu, né? Mas mesmo assim a gente tem a quantidade de mortes da juventude negra continua alta, das mulheres também, dos LGBTQIAP+, também continua assim, uma coisa absurda, assustadora, a quantidade né? Assustadora. Por que você escreve isso, né? Por que você está escrevendo isso, já que ninguém vai ler? Eu falo assim, não, mas eu quero escrever sobre essas pessoas, quero escrever sobre os menos favorecidos, quero escrever. Aí fala assim, olha como é que você vai ficar. É quando ele conversa com ele mesmo jovem. Porque eu não abri um pouco, porque eu não escondi um pouco essa minha visceralidade. A população, às vezes, vai até pedindo as amarras, porque ela não consegue fazer de forma que não seja com a amarra do Estado, né? E aí, acho que o que a gente pode
pensar, né, pedir para a Lima Barreto, né, como que se cuida, né, da saúde mental em liberdade, né? Como é que a gente cuida das pessoas com questão de saúde mental em liberdade, na sociedade, sem precisar aprisioná-las, seja em paredes, ou seja em contenções químicas fortíssimas, né? Seja em contenções de espaços, né? Como muitas das vezes a gente vê fazendo muro, né? Entre rua e deixando uma pessoa, né? Uma grande população dentro de uma rua fechada, né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente cuida das pessoas? Como é que a gente cuida dos Limas Barretos da atualidade em liberdade? Então, hoje, o manicômio está mais sofisticado, né? Ele perdeu as paredes, né? Ele perdeu as amarras visíveis, mas tem outras amarras invisíveis que a gente precisa discutir isso. Né? E que eu imagino que as artes, né? Que trazer as artes e trazer a vida de Lima Barreto, isso pode despertar a população e pensar assim, nossa, né, o que é isso? O né? que é isso? Nas artes nós somos muito bem destacados, né? No Brasil e no mundo, né? Não só os estilos brasileiros, né? Samba, machixe, catira, toada, embolada, mais fora do Brasil também, negro espíritos, blues, jazz, mas nas escritas. Então, o Lima Barreto, ele pode trazer para esse homem negro da atualidade de que assim, é possível sofrer e é possível escrever sobre isso e é possível transformar isso em arte e é possível curar o sofrimento a partir de outras coisas que não seja só o álcool, só a droga ou só a medicação, né? Então, a arte também é um veículo de cuidado. A República no Brasil é o regime da corrupção. Todas as opiniões devem, por esta ou aquela paga, ser estabelecidas pelos poderosos do dia. Ninguém admite que se divirja deles e, para que não haja divergências, há a verba secreta, os reservados deste ou daquele ministério e os empreguinhos que os medíocres não sabem conquistar por si e com independência. Ninguém quer discutir, ninguém quer agitar ideias, ninguém quer dar a emoção. Todos querem comer. Comem os juristas, comem os filósofos, comem os médicos, comem os romancistas, comem os engenheiros, comem os jornalistas. O Brasil é uma vasta comilança.